Sempre é uma palavra complicada. Tenho falado muito com os meus filhos que as palavras sempre, nunca, deviam ser excluídas do vocabulário. Porque é muito difícil nós usarmos essas palavras em absoluto. De todo percebo o que se passa em mim. Vou percebendo. É um caminho, não é? Nós vamos discernindo e há momentos para esse discernimento, não é? Estou convencido que o entender-nos é um processo, não é um ponto de chegada. E nós começamos a entender no momento da fecundação e deixamos de nos entender no momento em que morremos. Quem acredita na reencarnação diz que isso continua. Portanto, que o nascer e o morrer até farão parte desse processo de entendimento. Vou-me entendendo, mas não no sentido de usar a palavra sempre. Até porque nos primeiros 2 anos nós não temos memória autobiográfica. Portanto, desde logo aí não se poderia utilizar a palavra sempre. Eu já teria que vir dizer, bem, tem que ser a partir daqui, não é? Mas depois nós temos todos os fenómenos do crescimento, do ser criança, de viver em determinados estágios. O nosso cérebro só para de evoluir e há funções cerebrais que só estão desenvolvidas na idade dos 20, dos inícios dos 20. Portanto, nunca poderíamos estar a dizer eu estou a entender o que se está a passar em mim. Já estávamos a colocar a fronteira a partir dos 20 para cima. É interessante que algumas das pessoas que fazem anagrama sentem que fazer enneagrama depois é uma teoria de personalidades, que fazer enneagrama depois dos 40 e tal anos já não faz sentido, porque vai trazer sofrimento à pessoa e ela já não se vai lembrar bem de como é que era no início dos 20. Portanto, isto para ilustrar que a palavra sempre, por diferentes perspectivas, até nem faz sentido nesta expressão. Julgo que não há humanos que consigam responder afirmativamente a essa palavra, e mesmo daqueles que nós consideramos mais iluminados, como Jesus, Buda, ou no nosso tempo o Mandela, que morreu há pouco, dos seus ensinamentos nós podemos ler que eles não usavam a expressão sempre. Portanto, é um processo de amadurecimento, de observação de si, mas uma observação gentil, uma observação, como diz o Dalai Lama, que tem compaixão, que aceita, ou que nos faz aceitar enquanto humanos, e não com outra qualidade que não seja o do ser humano. Portanto, sempre não é uma boa palavra nesse contexto. É mais este exercício de se aceitar, ou de se ir aceitando, à medida que se vai descobrindo. Amadurecer é uma alteração das propriedades, não é? Amadurecer é algo que utilizamos para a fruta, por exemplo, não é? Para contextos de ser vivos. Esse amadurecer traduz uma alteração das propriedades. Quando se transporta isto para o efeito dos humanos, essa alteração das propriedades é nós passarmos a descodificar o que é que nos faz agir, o que é que nos faz humanos e o que é que nos faz agir enquanto humanos. Portanto, esse efeito de amadurecer é um efeito de trazer consciência à ação. E depois iluminar a ação com essa consciência, iluminar as escolhas que cada um faz. Mas há uma pergunta que se pode fazer: como é que eu posso escolher uma coisa? Como é que eu posso gostar de uma coisa que nunca experimentei? O que é que se tem numa idade mais tardia? O ter experimentado muitas coisas. E como se experimentou muitas coisas, nós conseguimos dizer quais são as coisas que gostamos, quais são as coisas que não gostamos, quais são as coisas que nos fazem sentido ou quais são as coisas que não fazem sentido.
E quando nós estamos numa idade mais nova, não temos tantas escolhas. Também temos um sentido de consciência, também temos um amadurecimento. Se nós compararmos uma criança de 5 anos com um jovem de 15, temos amadurecimento, temos contextos novos, há escolhas diferentes e há critérios a ponderar essas escolhas de formas diferentes. Mas, de facto, o que esse processo do ato de viver nos vai trazendo, que a idade pode ser um indicador, mas é apenas isso, um indicador, é a capacidade de nós, em cada escolha que fazemos, termos mais experiências que chamamos à coação para poder escolher, porque já experimentamos mais coisas. É tão simples quanto isto. Pode ser até porque já vimos mais quadros, lemos mais livros, ouvimos mais filmes, mas há mais experiências. Há mais experiências. Ou pode ser só porque não vimos nenhuma dessas coisas, mas já contemplamos as paisagens mais bonitas, ou já plantamos os legumes mais deliciosos, não é? Portanto, já nos permitimos observar a vida com os olhos de contemplação ao longo de muito tempo, ao longo de muita repetição, de muita experiência, não é? E isso confere-nos outros critérios para tomar decisão, outras experiências para tomar decisão. Portanto, na prática, te diria que uma pessoa que está mais madura é uma pessoa que tem mais experiências para chamar a cada ato de decisão e que vai tendo cada vez mais consciência dessas experiências e do que é que elas vão dizendo de ti, de quem escolhe.